Bom, o Luiz Barsi sempre falou que não investe fora do Brasil porque as oportunidades em ações, que é o que ele gosta de investir de verdade, tá tudo aqui no país da gente. Agora, por outro lado, grandes investidores tipo Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, todos esses fizeram fortunas com ações investindo principalmente lá nos Estados Unidos e nunca investiram no Brasil. E aí das duas, o que é que será que vale mais a pena, principalmente para você que trabalha, investe, pensa e vive aqui no Brasil? Será que é vantajoso ter uma parte dos seus investimentos lá fora? Será que o Barsi estava certo, estava errado? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, mas já me conta aqui embaixo. Você tem uma parte da sua carteira investindo fora do Brasil? E aí a primeira pergunta a ser respondida, né? Poxa, será que o Brasil é mesmo um país de oportunidades? Porque tem muita gente que diz que sim. Olha essa matéria aqui do Valor Econômico nos principais jornais do Brasil em 2014, explicando por que o Brasil é o país de oportunidades. E aí praticamente 10 anos depois, em 2023, o Estadão, mais um jornal famoso aqui do país, dizendo que o Brasil é um país de oportunidades. Ora, se é um país de oportunidades, isso meio que significa que a economia vai bem no médio e longo prazo, que as empresas vão lucrar cada vez mais, vão vender cada vez mais, vão crescer, a economia cresce, bolsa cresce, quem investe em ações de risco vai tender a ganhar mais grana. Mas aí a gente levanta outra pergunta. Será que investir no exterior também não traz grandes oportunidades? Principalmente porque tem muito discurso no Brasil que é o oposto das oportunidades. Como aconteceu entre 2012 e 2016, mais ou menos, que só o Brasil estava vivendo uma crise econômica, sendo que o restante do mundo inteiro estava de vento em popa. E mais, discursos como o Brasil é muito arriscado começam a ser cada vez mais recorrentes quando a gente tem mudança de governo, ou para a direita ou para a esquerda. E aí começam a vir aquelas ondinhas de dolarize o seu patrimônio agora, mande seu dinheiro para fora do Brasil antes que seja tarde. Ou matérias como essa aqui, com recessão à vista, é hora de investir no exterior. E aí dentro dessa linha de investir fora do país, tem muitos investidores que dão uma exagerada. Pensam que investir fora é o que vai salvar a vida deles e quão mais diferente foi esse investimento no exterior, melhor. Tipo o pessoal que fala que agora vai investir em ETFs irlandeses. Ou então que vão investir em ações indianas para diversificar ainda mais os seus ativos. A gente precisa chegar num meio termo aqui. Ou investe no Brasil, ou investe no exterior, ou investe em todos os países do mundo. O que é que o investidor tem que fazer? Vamos seguir uma linha do meio aqui nesse vídeo. E vamos tentar provar o que é que acontece com o investidor quando ele busca investir no Brasil e nos Estados Unidos. E eu vou falar somente dos Estados Unidos porque qualquer outra coisa diferente do país mais desenvolvido economicamente é muito mais um viés cognitivo das pessoas que acham que a estratégia mais diferentona é o que vai trazer mais retorno para ela. E muitas vezes esses investidores nem desenvolveram uma estratégia muito robusta ainda, nem no Brasil. Ou pior ainda, estão começando a sua jornada de investimentos e já quer descobrir o ETF da Irlanda que vai mais render dinheiro. Mas na verdade os dados mostram que o país que mais se desenvolveu foi os Estados Unidos. Então vamos focar no Brasil e nos Estados Unidos aqui. Economia mais forte do mundo, a moeda mais forte do mundo e com uma das bolsas de valores mais fortes do mundo. As vantagens de se investir nos Estados Unidos, principalmente quando se fala em dividendos, que é o foco aqui do canal, são muito claras. Porque afinal de contas a gente tem um histórico muito maior econômico lá nos Estados Unidos que mostram que grandes empresas vêm crescendo o seu pagamento de dividendos ano após ano. E é daí que a gente encontra ETFs tipo o NOBL, por exemplo, que reúne as empresas que lá nos Estados Unidos aumentam dividendos por 25 anos consecutivos. E dentro desse ETF a gente vê as maiores posições nesse print que está na tela e uma delas é a empresa ExxonMobil, uma petroleira lá dos Estados Unidos de código XOM. E aí quando a gente vai ver a distribuição de dividendos por ano dessa empresa, o que a gente vê é um gráfico muito bonito. De 2002 até hoje, a empresa praticamente aumenta todos os anos a distribuição de dividendos. Além disso, a empresa é tipo um reloginho para pagar dividendos trimestralmente. Olha esse mapa de calor de dividendos mostrando em azul os meses onde houve distribuição de dividendos pela ExxonMobil. Putz, fevereiro, maio, agosto e novembro, você pode sempre esperar aquele dividendo de forma muito recorrente e muito previsível. Agora, existe o argumento também que o dividend yield isolado, quando você vai olhar para os Estados Unidos, é menor do que o que é aqui no Brasil. Olha esse gráfico aqui mostrando a média dos dividendos pagos pelo índice S&P, que é o principal da América do Norte. O que a gente percebe é que atualmente a gente está com um dividend yield médio na casa de 1,5%. Enquanto que no Brasil a gente está acostumado com dividendos acima de 4, 5% ao ano. O que pode fazer muita gente pensar, mas se eu quero ganhar dividendos maiores, por que eu vou procurar um dividendo de 1,5% se no Brasil eu tenho mais dividendos?
Para gravar, enviar dinheiro lá para fora incorre em alguns custos que o brasileiro não está acostumado ao investir somente no Brasil. Como é o caso do IOF, por exemplo, que é um dos impostos que incorre em remessas de câmbio. Ou seja, você paga esse imposto aqui todas as vezes que você vai transformar real para dólar ou para qualquer outra moeda do mundo. E aí já entra esse 0,38% aqui em cima do valor da atual. Mais do que isso, quando você manda dinheiro lá para fora, com o dólar valendo quase R$5, a cada 10 mil reais que você manda para lá, você vê basicamente 2 mil dólares na tua conta lá dos Estados Unidos. Isso pode desestimular alguns investidores. Beleza, mas isso por si só não invalida também o investimento lá fora. Até porque você consegue resolver isso tudo de uma vez quando você investe num ETF como o IVVB11, por exemplo, que tem uma rentabilidade muito positiva porque ele considera o principal índice de ações S&P lá dos Estados Unidos e também a variação do dólar. Então você consegue internacionalizar a sua carteira através das corretoras do Brasil. E o próprio crescimento natural de dividendos que as empresas fazem muito lá fora costuma bater esse argumento de que os dividendos pagos lá fora são muito baixos. Até porque quando você olha para uma janela de 10, 20 anos para trás, o teu dividend on cost normalmente é muito alto nas empresas lá dos Estados Unidos. E é por essas e outras que grandes investidores como o Howard Marks, o Warren Buffett, todos fizeram a sua fortuna com ações lá fora. E a gente já vai ver dados práticos de se isso realmente faz sentido. Agora, antes de pensar em investir em qualquer país, você precisa saber o que você está fazendo. É por isso que nesse vídeo aqui eu estou te liberando pela primeira vez aqui no canal o e-book de como investir em ações americanas lá nos Estados Unidos. Esse que está rolando aí na tela, onde a gente te ensina todas as nossas estratégias do Clube do Valor para investir de forma internacional. E aí você só precisa clicar no primeiro link da descrição do vídeo para você baixar isso aí gratuitamente. Beleza, eu trouxe um monte de narrativa de um lado, de prós e contras. Vamos ver na prática com dados aqui agora. Olha para esse gráfico aqui, que é lá do pessoal do Dica de hoje. Ele mostra em vermelho o índice EWZ, que são as ações daqui do Brasil negociadas em dólar, e o IVV, que é o principal índice de ações lá dos Estados Unidos, também negociado em dólar. E aqui a gente precisa comparar a mesma moeda com a mesma moeda. E uma das principais coisas que a gente percebe é que existem períodos em que o Brasil valoriza muito mais do que os Estados Unidos, que ficou aqui na linha azul, só que da mesma forma existem períodos que o Brasil desvaloriza muito, enquanto que os Estados Unidos segue subindo. Ou seja, o Brasil parece ser muito mais movido por ciclos econômicos mais distintos na bolsa. Enquanto que lá nos Estados Unidos a gente vê algo como uma linha mais contínua e crescente. E é aqui que está a melhor parte desse vídeo. Essa descorrelação entre os dois ativos é a melhor coisa que o investidor pode encontrar. Até porque é nela que quando você começa a somar dois ativos que sobem e caem de maneira distintas, o que acontece é que a soma dos dois costuma ser melhor do que qualquer um dos dois isolado. E isso ficou muito claro de ser comprovado quando a gente criou a estratégia Bull Bear, por exemplo. Nada mais é do que juntar metade da carteira em ações do Brasil e metade da carteira em ações internacionais lá dos Estados Unidos. Nesse gráfico a gente vê o resultado. Perceba que as ações lá dos Estados Unidos em rosa aqui no gráfico ficam aqui embaixo. Em verde, as ações do Brasil e em azul, a junção dos dois ativos, metade e metade na carteira. É um resultado praticamente surpreendente isso aqui. O que acontece é que esses modelos que juntam uma proporção de cada um dos ativos usam um tipo de rebalanceamento periódico chamado de constant mix, tecnicamente falando. E nada mais é do que você definir períodos de tempo onde você vai buscar o rebalanceamento da sua carteira. Ou seja, se você começou lá com metade da tua carteira em ações do Brasil, metade em ativos internacionais, daqui a 6 meses, por exemplo, esses ativos não vão estar mais metade e metade porque o mercado vai balançar. E aí imagina que ficou um 60% e outro 40% porque chegou a cair um pouco mais. Ora, a tua função nesse momento é fazer aportes ou rebalanceamento a ponto de voltar para o meio a meio, o que vai te fazer sempre comprar ativos enquanto eles estão baixos e vender ativos enquanto eles estão caros demais, trazendo assim um resultado muito melhor para o investidor. E é nesse tipo de teoria que a gente se baseia para montar todas as carteiras de investimento dos clientes aqui do Clube do Valor. Coisas tipo essa, para um modelo de um cara muito mais arrojado, que tem todo o seu dinheiro em renda variável, misturando diferentes classes de ativos. Ou mesmo para os investidores que têm renda variável, que têm renda fixa na carteira. E é por isso que quando a gente monta esse tipo de carteira, juntando as classes de ativos diferentes, nas estratégias de investimento do Clube do Valor, o que a gente encontra é uma rentabilidade histórica muito mais agressiva do que IBOV, nessa linha amarela mais clara, ou mesmo que o CDI, nessa linha cinza, fazendo com que o investidor tenha menos risco, protegendo assim melhor o seu patrimônio, e muito mais retorno, acelerando a aposentadoria e a liberdade financeira desse cara. E se você quiser conhecer mais detalhes de como é que a gente trabalha e oferece os nossos serviços de consultoria financeira, nesse vídeo aqui você tem uma grande oportunidade. Vai ser possível você ter uma amostra grátis do nosso serviço, ter
tendo contato com um dos especialistas de investimentos para analisar a tua carteira de investimentos específica. Por isso, se você tem 300 mil reais para investir ou mais, 1 milhão, 2, 20, 30 milhões, clica nesse link aqui que eu vou deixar para você, um formulário de aplicação para você colocar um resumo dos seus dados e alguém da nossa equipe vai entrar em contato contigo. Dito isso, fica muito mais do que comprovado que sim, faz muito sentido para a tua rentabilidade como investidor ter uma parte do teu capital lá fora. E não somente em momentos de crise, em momentos de oportunidade lá fora, mas sempre ter uma parcela em cada canto da tua carteira. E para você entender ainda mais sobre isso, olha esse vídeo aqui que eu gravei te mostrando por que é que vale muito mais a pena você vender seus imóveis que estão alugados hoje para investir em fundos imobiliários. E por último, se teve alguma informação, pelo menos uma, que te agregou nesse vídeo de hoje, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, eu vou estar te esperando aqui no próximo vídeo.